pessoal do Ficou Mais Fácil Viajar. Olá, pessoal. Eu sou a Alexandra. Eu sou a Fabiola e estamos aqui no Olhar Brasileiro. Hoje dando continuidade à nossa série das vivências nas escolas, né? Nesse vídeo nós estamos na parte 6. Ou seja, se você está assistindo esse vídeo de hoje e ainda não acompanhou as partes anteriores, a gente aconselha que você siga, né, a sequência, porque lá a gente está respondendo todas as perguntas que nos foram feitas em relação às nossas experiências e vivências com as nossas crianças nas escolas portuguesas. Bom, gente, a primeira pergunta, né, continua assim muito intenso, né, a procura por respostas em relação à adaptação mesmo das crianças nas escolas. Especificamente essa pergunta foi em relação à adaptação do mais novo em relação à adaptação ao mais velho, Na verdade seria o seguinte: qual dos dois se adaptou melhor, né? A criança mais facilmente, com mais rapidez, né? Talvez. Exatamente. Então o que acontece? Olha, como a gente já vem passando para vocês, tem sido razoavelmente tranquilo. Tem sido tranquilo, né? Não podemos nem falar assim. A adaptação das crianças, porque as vivências que a gente está tendo são já esperadas, né? Nesse processo de inserção nessas escolas novas. Bom, para os papais, gente, e mamães que estão com essa preocupação, uma coisa assim que de cara, né, Fabiola, a gente quando leu essa pergunta, foi a primeira coisa que a gente pensou. É impressionante como a gente percebe uma preocupação muito grande com os papais das crianças pequenas, né? Sim. E aí a gente já vai adiantar o seguinte: a preocupação eu já acho que tem que ser com as crianças maiores, né? As crianças pequenas, gente, primeiro, a gente já mencionou aqui em vídeos anteriores, a receptividade tanto da escola, quanto dos professores, quanto dos colegas. As crianças menores, a gente sentiu isso muito forte, mais tranquilo, né? É mais tranquilo. Muito tranquilo. É aquele cuidado, parece um cuidado maior com a reação, se realmente está aceitando tudo. Na questão do meu, até coloco um pouquinho essa questão da língua, essas pequenas diferenças que tem. Ele ficou um pouco mais inibido porque vem a questão da timidez, né? Muito tímido. Então, assim, mas isso foi coisa rapidinho, só aquele iniciozinho. Então não foi coisa realmente da gente assustar e preocupar, assim. Foi uma adaptação tranquila, assim. O meu mais novo, gente, realmente ele é mais comunicativo, mais solto, ele é mais dinâmico, ele interage realmente mais facilmente com as crianças. Então a adaptação dele foi muito tranquila, né? Ele fala com muito carinho da escola, dos professores, do pessoal, né, que integra toda a escola ali, né, dessa comunidade acadêmica. Fala muito bem dos colegas da sala dele e dos colegas das outras salas, né? Porque quando a gente escuta, né, Fabiola? Isso é muito forte. A questão dos amigos ali na sala é aquela questão que a professora trabalha muito, né? Daquela união, né, de cuidar, de não deixar sozinho, que a gente sempre fala. E realmente é muito forte isso. Vocês vão sentir também. Então, assim, a adaptação do pequeno realmente foi bem tranquila, né? E realmente a minha preocupação inicial já era, desde o início, com o meu mais velho, que está com 12 anos, está no 7º ano. É uma criança mais séria, mais introspectiva, mais fechada, mais tímida, né? Então, assim, essa facilidade de interagir com outras crianças já é um pouco mais limitado, mais lento, é um processo mais lento. Mas, assim, também está super adaptado, né? Então, assim, hoje ele fala com muito carinho dos amigos da sala dele. No caso do meu mais velho, ele fala mais da própria turma, né? Mas é claro, aquilo que a gente sempre falou, a gente tá sempre atento. Eu sempre pergunto: filho, e as outras turmas? Eles trocam muito de sala, é comum algumas disciplinas ele assistir, né? Com outros grupos de alunos, assim. Ele não reclama, tá? Muito pelo contrário, ele tá muito feliz,
não quer mudar de escola de jeito nenhum. Animadíssimo. Animadíssimo estar com os amigos. Não é só estudar, porque isso aí ele já gosta. Exato. Mas animadíssimo para interagir mesmo. Isso. E aí, gente, o que eu falo para vocês, assim, para ficarem atentos, é nas mensagens que as crianças vão trazendo pra gente dentro de casa, né? Então, por exemplo, meu filho na segunda-feira, a gente já mencionou aqui, os horários são bem, né, alternados. Na segunda-feira ele sairia um pouco mais cedo. Aí ele já pediu, já ligou numa segunda, falou: papai, me busca mais tarde, porque eu tô querendo fazer uma aula experimental de xadrez. Fez essa aula, tal. Depois ele pediu para matricular, hoje ele tá fazendo xadrez, ou seja, a pedido dele, né? Então, assim, na segunda-feira a gente busca ele mais tarde a pedido dele. Ele quis estar na escola. Isso já é um indicador pra gente lá está que está bem, né? E foram os próprios amigos, foi junto com os amigos que ele tá fazendo. Uma outra situação que a gente viveu foi na saída da escola, nós fomos lá buscar, ele chegou também e falou: mamãe, vocês podem vir me buscar aqui um pouco mais tarde? Eu tô: como assim, filho? Ele: não, é porque meus amigos vão jogar um futebol, eles me chamaram pro futebol, eu tava querendo lá jogar, pode? Eu, ai, coraçãozinho apertado, né? Mamãe de coração apertado. Falei: claro, filho, pode, que horas que a mamãe te busca? Bom, mas isso, gente, o retorno, né? A leitura que a gente tem que fazer disso é exatamente essa. Ele quer ficar com os amigos, ele quer estar na escola, né? Então, assim... Vai refletindo tudo que ele tá vivendo lá, ele vai passando. Então, com toda a timidez, né? Com toda essa dificuldade, ele tá muito inteirado de todos os colegas e professores e tudo que está acontecendo. E são mensagens, né? Mais mensagens que vão passando. Por exemplo, ele teve, eu cheguei a comentar, né? Acho que eu já até comentei no outro vídeo, né? A questão que ele teve a dor de cabeça na escola, a atenção do professor, o cuidado. Quer dizer, então são coisas assim que ele vai passando como positivo. E é interessante, gente, é uma situação assim que levou, eu e meu marido, a gente até pensou muito, eu cheguei até a comentar com você, né, Fabiola, a questão de, um dia a gente conversando aqui em casa, ele virou pra mim e falou assim: mamãe, eu tô muito feliz aqui na escola, eu gosto muito da minha escola. Eu falei: uai, filho, mas... Não, aí ele virou pra mim e falou assim: a minha escola aqui tá melhor que lá no Brasil. Gente, isso pra mim foi um choque, tá? Um choque por quê? Porque ele amava a escola dele. Já era muito feliz. Ele tava muito satisfeito. Exatamente. Ele tinha o grupo de amigos, a escola toda. Lá ainda tinha um esquema de rodízio, ou seja, os grupinhos iam se alternando, tal e tal, pra não ter panelas. E olha a mensagem que ele me passou, gente. Ele virou pra mim e falou assim: mamãe, lá tinha muita panelinha. Era o contrário do que eu imaginava, né? Do que era passado pra gente, porque esse rodízio, né? As turmas a cada final de ano letivo era uma troca mesmo de turma. Não era aquela turma que vai caminhando. Isso, para que todo mundo conhecesse todo mundo. Aí de repente ele me fala justamente o contrário de tudo que era vivido e discutido lá. Ele me fala justamente isso: mamãe, lá era muita panelinha. Então, sabe o que eu percebi? Que ele, com toda essa timidez, para ele era muito mais difícil socializar lá, né, do que aqui. E aí, ele falando da sala dele aqui, ele vai falar assim: mamãe, como eles estão juntos desde pequenos, todo mundo é amigo de todo mundo. Falei: filho, e como é que tá essa aceitação de quem chega? Porque chegaram mais brasileiros para a turma dele. Falei: filho, e como é que eles estão recebendo esses brasileiros que chegaram agora, né, com o semestre já em andamento? Ótimo, mamãe, foram super bem recebidos. Já estão, assim, interagindo com a turma toda, eles andam muito comigo, como eu ando com a turma inteira, então todo mundo se interage, todo mundo se conhece. Então, assim, eu acho que isso, gente, é um tranquilizador, né? É a mensagem que a gente tá recebendo, é a leitura que a gente está fazendo em casa. Então, eu já falei em outros vídeos, eu nunca vou baixar minha guarda, todo dia eu pergunto como foi, como que tá sendo. Eu acho que essa observação, né? Não tem jeito, ela tem que ser feita. Ela vai ser constante. É constante. Porque pode ser uma situação
situação também que vai desencadear. E pode crescer, né? Então a gente tem que ter essa preocupação diariamente. Mas então, olha, para quem tem nos perguntado dessa adaptação em relação ao pequeno, em relação ao mais velho, igual eu falei, para quem tá com crianças menores, tá? Até o básico 1, são as preocupações normais, tá? As crianças se aceitam, né? Criança gosta de criança, né, gente? As crianças se aceitam muito, principalmente nessa fase. À medida que vai crescendo, é que a gente começa a perceber algumas restrições, algumas limitações e adaptações. Então, assim, eu acho que quem tá vindo, por exemplo, com filho adolescente, a preocupação tem que ser maior do que com o pequenininho, tá? Então, assim, o pequeno ele vai estar bem. Vai estar muito bem assessorado pela equipe da escola, né? Pelos colegas, vão estar sempre juntos. É aquele cuidado normal, tá, gente? Isso eu acho que é muito também uma questão de idade, porque na escola dos mais velhos, esses de 12 anos, também há muita observação, os professores que são amigos mesmo, que ficam amigos, mas assim, tem que ver se tá infeliz, se tá algo acontecendo, e são dessas pequenas coisas mesmo. Que a gente vai fazendo essa leitura, né? E vai aos pouquinhos mesmo. Então assim, aí cada um vai vivenciar uma coisa, né, gente? Aqui eu tô dando retorno do meu filho, né? Sempre a gente tem que lembrar que essas vivências assim, não é que você vai chegar aqui e vai acontecer tudo a mesma coisa e as nossas vivências que estão sendo positivas, graças a Deus, que vai acontecer tudo assim, mas a gente gosta de mostrar que existe isso e que esse lado bom tá acontecendo. Que é possível sim, que é possível, né? Existem diferenças que a gente vai passando para vocês nesse vídeo mesmo, vai ter a gente vai mostrar uma diferença que a gente está vivendo com relação a algumas situações. Então, assim, são vivências. Bom, gente, outra pergunta que nos fizeram também é em relação à questão da metodologia das aulas, tá? Porque a gente já mencionou, né, em alguns vídeos aqui, que a gente percebe uma postura mais conservadora dentro das escolas, né? Das três situações, né, que a gente... Questão de conteúdos mesmo, né? A própria dinâmica, a própria didática, né? A dinâmica é o método mesmo. Então, assim, nos questionaram também em relação a isso. E aí, a gente estava até conversando que é uma situação muito interessante, gente. É até difícil para a gente fazer essa leitura com vocês, assim, tentando ser rápidos, tentando ser objetivos. Por exemplo, dentro de toda esse ensino, essa disciplina, esse cuidado mais conservador que a gente menciona, eu nunca percebi tanto a escola dentro da minha casa, tá? Essa prática, né? Exato. E é interessante porque eu também senti, foi coisas que a gente tá realmente vivendo, de ver um aprendizado realmente na sua vivência, na sua prática. Então, a gente fala muito de conteúdo, de ter atividade, exercício, tem matéria, tem que estudar para a prova, a maneira que dá uma matemática e tudo, mas a gente vê que situações do dia a dia, o professor está ali ensinando também. E as crianças chegam, ainda mais com o professor falando, colocando aquilo em prática mesmo, colocando conhecimento em prática e dando um exemplo. A questão que eu já tinha até falado, acho que eu não sei se eu comentei isso em algum vídeo, a questão do banho. A bucha agora. A bucha, porque a bucha possui bactérias, então mamãe não vou tomar banho porque a bucha possui... Eu recebi uma aula ali rapidinho do banho, então assim, são situações que meu mais novo, então, tá engraçadíssimo, porque... Se ele sente uma dorzinha, se ele sente qualquer coisa que ele sente, ele dá nome. Ele dá nome, eu estou com dor aqui do não sei o que. Oi, onde, filho? Ele, mamãe, você não sabe isso aqui? Praticamente o médico fala. Então, assim, e isso a gente está percebendo que é muito forte, né? Forte. Eles têm muito laboratório, muito... Eles vivenciam muito a aula. Então, assim... Sabe trazer o que aprendeu lá, o jeito que aprendeu, a fala que aprendeu e traz pra gente. Então, a gente não tá muito... É sempre tudo muito contextualizado, tá? Então, eu diria o seguinte, que dentro
lado conservador que a gente chegou a mencionar, né, uma educação mais conservadora, eu tô vivenciando também um lado construtivista muito grande, tá? Um lado de prática, de contextualização, de resolução de problemas, né? Isso é tão muito gostoso, forte. isso é tão gostoso, isso é tão gratificante. É uma delícia conversar e deixar eles, entendeu? Dar uma aula pra gente, deixa eu dar uma aula. Eles chegam em casa te dando uma aula o tempo todo. E assim, tá engraçado porque a gente conversando, eu fui comentar, ela comentando a mesma coisa. Quer dizer, são duas escolas diferentes, duas situações diferentes. Séries diferentes, de situações diferentes. E que eles estão tendo exatamente a mesma reação. Então assim, gente, nós estamos tendo aula o dia inteiro. Tá? Gostoso demais. Então assim, o tempo que eles estão dentro de casa, eles estão dando aula pra gente. É gostoso. Bom, outra pergunta, né, que a gente tem recebido é em relação ao lanche das crianças, tá? Porque tendo em vista que elas passam, né, o dia inteiro na escola, o período da manhã e o período da tarde, tem nos perguntado como que a gente gerencia isso aí, né? E aí vai depender também da faixa etária e vai depender de cada criança, né, gente? Bom, nós vamos falar o que a gente faz. O que acontece? Existe a prática da merendeira, né? Da lancheira aqui, sim, tá? A gente observa muitas crianças levando, né? No meu caso, aqui em casa, não usa, tá? E lá no Brasil eles usavam, tá, gente? Foi opção deles mesmo. O que acontece? E o meu usa. O seu usa, né? O meu mais novo, a mochila dele tá sempre vazia, né? Que ele deixa realmente o material lá na escola, traz para casa somente o caderno de TPC. Então, como a mochila tá vazia, a mochila é basicamente o transportador, né? Da merenda, né? Desse lanche. O que a gente faz? Então, como eu não ponho na merendeira, tá? A gente providencia, tá? Uma frasqueira. Aqui a gente encontra de vários modelos, vários tamanhos, tem térmica, sem ser térmica, muito opcional, tá? A frasqueirinha mesmo, olha, tá vendo? Olha, pra gente poder montar e levar o lanche das crianças. Nessa frasqueira aqui, eu coloco o lanche para o dia, ou seja, lanche suficiente que dê para ele lanchar de manhã e para lanchar à tarde, né? Ele vai gerenciar o que ele vai comer de manhã, o que ele vai comer à tarde, ok? No caso do meu aqui, no início eu ainda colocava um iogurte, colocava um todinho, né? Um achocolatado, alguma coisa assim. Ele pediu para que não colocasse, porque ele está preferindo tomar o leite que é dado lá na escola, né? Que aí o leite ele tem a opção de tomar ele puro ou ele achocolatado, a gente já mencionou isso aqui. Então ele, de bebê, né, líquido, ele não quer levar nada, ele está pedindo para levar somente o lanche. E eu costumava mandar fruta também. Fruta também ele optou por não levar. Mamãe, não precisa mandar fruta porque eu tô comendo a fruta lá da escola. Eu prefiro a fruta lá da escola. Aliás, tô num tal de preferir tudo lá da escola que tá uma coisa. Então, assim... Pois é, aí o meu já vive um pouquinho diferente essas coisas, né? A questão do leite, eu mando ainda a caixinha do achocolatado porque é dado só na parte da manhã. Então, assim, ele precisa mesmo à tarde. A questão do lanche em si... o meu filho ele gosta mais do almoço e da janta, da comida mesmo. Então eu vejo o que ele gosta de lanchar, tipo um biscoito preferido, e normalmente é isso que a gente manda. Porque senão ele fica sem o lanche mesmo e vai deixando passar e espera uma janta. Mas assim, é interessante porque a questão da mochila, cada um tem sua vivência mesmo. A questão da mochila, no meu caso, no caso do meu filho, ele gosta de trazer material para casa, viu, gente? Acontece. E eles têm essa autonomia, né? Acaba escolhendo um pouquinho, porque... Eles que definem, né? Eles que definem. Porque, por exemplo, ele tem um trabalho de casa para fazer, ou para casa, e ele traz todos os livros de matemática, se for de matemática, todos de português. Então, assim, a mochila tá cheia. Então, a merendeira se fez necessária, sim, e ele não importa, a escola dele é muito comum, todos assim com merendeira. Mas a questão do lanche, a gente conhece a nossa criança, então a gente sabe o que manda. Comer, é igual a questão da frutinha, se gostar muito de fruta, vale a pena mandar um pouquinho mais, mas assim, se vai passar o dia inteiro, tem que ver essa conserva, né, conservação.
Mas enfim, aí cada um tem a sua vivência. E é interessante, gente, essa questão da autonomia, né? Mais uma vez, a gente está sempre mencionando isso. É tão forte essa autonomia, aproveitando aqui que você falou das mochilas, né? Porque a professora ela orienta, olha, vamos levar o livro tal para casa para vocês estudarem matemática hoje, ou final de semana, né? Leva para poder estudar alguma coisa. O meu vira pra mim e fala, não, mamãe, eu não... Ela falou que podia trazer, mas eu resolvi não trazer, não. Filho, mas por quê? Não, porque eu já estudei lá na escola, não tô precisando, não. Acho que agora a questão do estojo, né? Nem o estojo ele outro dia não trouxe nem o estojo, a mochila literalmente vazia. Cadê o... Não, mamãe, eu resolvi guardar no armário. Não vou precisar em casa, não. Eu sei que eu não vou precisar. Vou guardar no armário. Quer dizer, é muito forte essa questão da autonomia. E aí, né, e é muito interessante as coisas que eles vão trazendo pra gente, a questão do TPC, né, que é o trabalho para casa. Gente, eu ouvindo uma conversa dele, eu tenho que contar. Eu ri demais. Porque ele tá conversando com um amigo dele lá do Brasil, e aí, na internet, né, e aí ele explicando, olha, aqui o para casa chama TPC, que é trabalho para casa. Mas as crianças chamam de tortura para criança. Tortura é a palavra deles. Eu falei isso com o Alexandre, a tortura é a palavra, mas na brincadeira, tá? Porque eles estão felizes, falam rindo daqui até aqui. Mas, olha lá, vou ter um feriado agora, eu fiquei livre da tortura. É mais ou menos assim. Mas o vocabulário é muito bonitinho, porque não era comum, né? Brinca, a palavra. E aí a gente viu que mesmo em escolas diferentes, o vocabulário comum, né? A maneira de falar é a mesma. Mas eu adorei o TPC, tortura para criança. Agora, gente, o lanche do meu mais velho, né, já do 7º ano, o que acontece? Ele realmente leva também, né? Claro que ele não leva, nem leva uma frasqueirinha desse tamanho, não. Ele leva uma Tupperware mesmo, menorzinha, pequenininha. Mas normalmente ele não é de comer, não. Ele realmente, ele lá com o cartão, ele também vai na cantina, ele compra alguma coisa, algum lanche, se ele quiser. Ou seja, tem essa possibilidade também, essa autonomia também. E muitas vezes eles fazem a opção de não comer para não perder tempo, né? Porque normalmente está brincando com alguma coisa, está lendo alguma coisa que ele gosta muito. Então, assim, às vezes não dá tempo, né? E aí, normalmente ele come quando ele não almoça, porque eu tô passando por isso, tá? O que acontece? Serve-se muito peixe aqui, lá no Brasil a gente já veio preparando eles para isso. Vocês vão comer muito peixe, muito bacalhau e tal. O meu pequeno ama, então meu pequeno tá almoçando muito mesmo, e ama. Ainda chega pra mim em casa e ainda fala que a comida da escola é melhor que a minha, né? Eu ainda tenho que ouvir isso à noite. Mamãe, meu almoço tava muito melhor. Mas tá, fazer o quê? Mas assim, o meu mais velho não. Né? O meu mais velho já não come peixe, não come bacalhau, ele é mais chatinho, né, para comer, então assim, ele não come. E aí passa o dia inteiro só com esse lanchinho. Gente, eu quase morro, né? Já conversei com ele, já falei, filho, pega a refeição então e só não come o peixe. E aí já entra uma outra situação, né, que aí eu tive que orientar também. Ele, mamãe, eu fiz isso, só que a primeira vez que eu deixei o peixe, o rapaz que foi recolher chamou a atenção dele, porque ele não tinha comido tudo. É aquilo que a gente falou, né? Eles realmente incentivam, eles estão atentos. Olha, no 7º ano, tá, gente? Então, assim, cobrando dele que comesse. Essa chamada pra ele já foi o suficiente, assim, pra não me chamar, pra não me chamar a atenção de novo, eu nem vou pegar. Só que com isso ele tava ficando o dia inteiro sem comer. Eu tive que realmente conversar com ele, falar, filho, pega. Se te chamar a atenção, faz cara de paisagem, faz de conta que não entendeu, faz de conta que não tá sabendo o que tá se falando, mas come alguma coisa. Não dá pra ficar o dia inteiro, tenta tomar sopa, toma sopinha. Ele também não gosta de fruta, ou seja, também não come a fruta. Ele, não, mamãe, meus amigos, porque no lanche vem pão também. Ele, não, mamãe, mas meus amigos estão me dando pão. Eu falei, meu Deus, ele tá passando o almoço dele pão. Né? Então, assim, isso aí eu fui preocupando com isso, porque ele realmente... Mas ele é mais chato para comer. Em casa é a mesma coisa também. Então, assim, aí tem esse outro ponto aí que a gente tem que orientar também. É ficar atento. Bom, gente, outra pergunta que nos fizeram é em relação às salas mistas, tá? Quem for chegar para matricular aqui vai
presenciar esse tipo de situação, tá? Em algumas situações, a gente encontra numa mesma sala de aula alunos com séries diferentes, tá? Então isso pra gente, lá no Brasil tem, mas tem pontos assim, mais interior, né? Mais uma situação assim, ou seja, a gente não tá muito acostumado a lidar com isso. A gente então nunca lidou com isso, né? Então isso pra gente foi um pouco diferente, tá? O meu mais novo, ele está numa sala mista, tá? Quando eu fiz a matrícula dele, não me falaram que seria uma sala mista, tá? Eu fiquei sabendo depois. Então, assim, eu realmente tive essa preocupação e sempre perguntei para ele como que a professora lida com essa sala mista. Deixa eu explicar primeiro como é que é a sala dele, tá? A sala dele, eu já cheguei a mencionar aqui, eram 18 alunos, chegou uma brasileira agora, né, semana passada, semana atrasada, sei lá, recentemente, então ele tá com 19 alunos. Então, ele tem uma sala, 16 alunos de 4º ano e 3 alunos do 3º ano. Eu confesso que assim que eu fiquei sabendo dessa formação, me tranquilizou um pouco. Porque, querendo ou não, meu filho pertenceria à maioria. Ele é do 4º ano, então eu consigo enxergar numa sala em que 3 são do 3º, uma sala de 4º ano, tá? E aí ele me coloca o seguinte, que como que a professora gerencia isso? Quando é uma atividade que poderia ser conflitante entre as turmas, por exemplo, alguma atividade que o 4º ano vai fazer e que poderia incomodar as crianças do 3º, essas crianças do 3º são encaminhadas para outras turmas do 3º ano. E aí elas vão ter a aula junto com o outro 3º ano. E que no dia a dia, né, normalmente acontece assim, a professora está explicando a matéria para o 4º ano, os alunos do 3º ano, eles estão fazendo alguma atividade autônoma, né, alguma atividade, algum trabalho que eles têm que produzir, eles têm que fazer. Quando a professora está explicando para o 3º ano, o 4º ano está numa atividade autônoma, uma atividade que eles têm que desenvolver. Ou seja, eu imagino o seguinte, para a professora, né, não é fácil. Não é fácil, né, gente? Não é fácil lidar com essa situação. Só voltando a falar que é um exemplo dessa série, dessa sala, da minha turma, né? Da turma do meu filho. Porque a gente, né, a professora também, ela pode ter um método dela de fazer a sala mista, né? Pode ser diferente em alguns outros exemplos, assim. E no caso e no caso do meu filho, ele poderia ser na sala, né, do primeiro, ele seria do 3º. E aí, eu que não achei interessante. Porque inclusive já nos perguntaram, né, por que a gente não colocou na mesma escola. Teve a questão, tá, da Fabiola chegar para matricular depois, né, aí as vagas realmente já estavam limitadas, mas, por exemplo, teria uma vaga na escola do meu filho, na sala. Ia ser na sala do meu filho, ele ia ser o 4º aluno de 3º ano. Ele ia ser a minoria do 3º. Eu achei melhor não, porque assim, primeiro que a gente pesquisando e tudo, as escolas são muito bem, né, colocadas, faladas e tudo. Então eu não vi necessidade de escolher uma especificamente e falei, poxa, tem uma vaga tranquila de uma turminha de 3º ano nessa outra escola, não vi motivo de uma sala mista. Eu não escolheria uma sala mista, no caso, entendeu? Por opção, né? No caso. Mas assim, a gente percebe, gente, que é uma prática comum, né? Parece que eles lidam com isso com muita tranquilidade, muita naturalidade. É igual eu falei, meu filho, na situação dele, na sala dele, não percebi nenhum prejuízo em relação a isso, tá? Aí eu ainda fui perguntar para ele, filho, mas e as crianças do 3º ano, né? Elas estão felizes lá dentro? Estão interagindo? Elas interagem? Interage, mamãe, brinca com todo mundo. Comigo não brinca não, porque é tudo menina. Só por isso, né? Então, só por isso. Mas assim, você vê que... mas já teve situação dele estar estudando com ela. Sim, né? Sim, já teve situação da gente chegar para buscá-lo
e ele atrasar, ele demorar a sair. Na hora que ele saiu, ele falou: não, mamãe, eu estava ajudando minha amiga do terceiro ano a resolver um exercício de matemática. Você vê que a professora pega, a professora faz, aproveita, assim, né, uma situação. Então, assim, mas é uma situação que é igual a gente falou, pra gente causa uma certa estranheza, né? A gente não tá habituado a isso, mas assim, parece que lida-se com muita naturalidade. Isso aqui que o pessoal... Que funciona. Que funciona, né? Porque são as mesmas crianças que lá na frente vão enfrentar a mesma universidade, a mesmo secundário, que chegou depois, vai estar em outra, né? Vai para outra escola, outra instituição, quer dizer, parece que funciona. Bom, pessoal, e por hoje encerramos mais um vídeo da série Vivências nas Escolas Portuguesas. Agradecemos a participação de vocês no nosso canal, nos nossos grupos no Facebook, né, nas nossas páginas. É muito gostoso essa troca de experiências, viu, gente? A gente passar para vocês e tentar e ajudar de alguma forma, né? É o que a gente está tentando fazer. E receber o carinho de vocês também é muito gostoso, né? Essa troca tem sido muito enriquecedora mesmo pra gente. Continue nos assistindo, continue nos acompanhando. A gente sempre vai estar trazendo para vocês as nossas vivências na escola, na cidade, no país. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, acione esse sininho que tem aqui embaixo para vocês receberem as notificações, os vídeos novos que a gente vai lançando. Isso. Essa série Vivências, ela está sendo postada no canal Ficou Mais Fácil Viajar, mas os demais vídeos complementares estão lá no canal Olhar Brasileiro, tá? Que também precisa de inscrição. Também precisa de inscrição e também precisa do seu joinha, ok? Bom, queridos, muito obrigada pelo nosso bate-papo de hoje, né? Ainda temos perguntas, né, que ainda não foram respondidas. Aguarda as novas. A gente está indo aos poucos, a gente está tentando responder todas. E muito obrigada pela participação. Continue nos acompanhando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, gente.